O fato é que o Corinthians negociou, entregou, doou mais um jogador para o Zenit da Rússia. Esse negócio, ele tá muito estranho. E aqui vou falar a minha opinião, a minha leitura dos fatos. Você pode discordar ou concordar aqui no chat, mas é impressionante, né? Como todo o contexto do clube faz com que o Corinthians negocie seus jogadores, suas joias, jogadores muito jovens, por um valor bem abaixo do mercado. Eu posso entender que esses 9 milhões de euros, representando 50% do Pedro, eles dão 47 milhões de reais. Na totalidade, indica que o Pedro vale aí 94 milhões de reais na sua totalidade. Não é um valor desprezível, mas a gente precisa entender que o Pedro, que inclusive foi vetado de participar do Mundial Sub-20 pelo Zenit, que tem a sua preferência na compra do jogador desde a negociação envolvendo o Yuri Alberto, a gente imagina que o Pedro valha muito mais do que isso. Pelo potencial, o Cássio deu uma declaração recente dizendo que foi a maior joia que ele viu surgir na base em todo o tempo dele de Corinthians. O Cássio, maior jogador da história do clube para muitos, que está há mais de uma década no Corinthians. Segundo ele, foi o principal, a maior joia que o Corinthians revelou nos últimos anos. Que a gente pouco viu ainda no profissional, é verdade, mas que tem um potencial absurdo, que já frequenta a seleção de base sub-20 e que todo mundo fala maravilhas desde, inclusive, categorias inferiores, pois esse jogador foi vendido por um valor muito abaixo daquilo que se esperava. E por que esse valor acabou sendo negociado dessa forma? A gente precisa entender de novo o contexto. Eu não estou concordando, eu estou explicando para vocês o porquê o Corinthians fez um negócio desses que a gente não pode concordar. Inicialmente, e eu acho que isso pega mais, havia uma possibilidade de negociação do Pedro com o Zenit, que, repito, tinha preferência de compra desde a negociação envolvendo o Yuri Alberto e todos aqueles outros jogadores que eu já vou colocar para vocês aqui no pacote, de que forma o Corinthians negociou tudo isso com o Zenit da Rússia. Inicialmente se falou em 17 milhões de euros por 50% do Pedro, o que aí consideramos algo já próximo do aceitável. Na comparação, sempre inevitável, com o Endrick, por exemplo, com o Vitor Roque, jogadores que estão surgindo no futebol brasileiro, podemos entender que o Endrick e o Vitor Roque têm um valor de mercado acima. Tá bom. Primeiro porque o Endrick inicialmente já foi vendido pro Real Madrid e que na base já tinha um outro status, tanto que ele foi vendido aos 16 anos. E aí por um valor totalizando premiações, bonificações de 60 milhões de euros. 60 milhões de euros. E aí a gente está falando de 9 milhões de euros por 50%. Mas vejam a discrepância. O Vitor Roque, se fala em 40 milhões de euros. 40 milhões de euros, mas tá, um jogador titular do Atlético Paranaense, que já jogou Libertadores, que já tem um outro status no profissional, inclusive, e que tá com o Barcelona na mira. No caso do Pedro, a gente está falando de um clube da Rússia. Então, o mercado também muda, e com isso os valores também. Mesmo que a gente entenda que o Pedro não atingiu o status do Vitor Roque e do Endrick, será que essa é a diferença financeira entre os jogadores? Mas aí nós estamos falando de dois clubes, não digo resolvidos financeiramente, mas sem o desespero financeiro que o Corinthians passa. Palmeiras e Atlético Paranaense têm uma outra realidade em relação ao Corinthians, que inclusive está punido por um transfer ban de não poder inscrever jogadores na janela. Além do Pedro, o Corinthians também vendeu o lateral esquerdo Lucas Piton Vasco por 16 milhões de reais, 60% dos direitos econômicos do jogador. Fiel, infelizmente a diretoria do Corinthians fez mais uma besteira aí na atual gestão e a torcida do Timão está super revoltada aí com essa venda do Pedro, porque infelizmente foi uma venda isólia que não vai trazer nenhum benefício para o Timão, né, porque o valor é muito pouco, está em desacordo com a venda do jogador do Pedrinho no mercado, fiel. Então uma venda que basicamente foi a preço de banana, e a torcida do Timão já era revoltada com a atual gestão do Corinthians, agora ficou mais revoltada ainda. Então, e você, Viotas do Corinthians, o que você acha disso? Deixe seu comentário. Você acha que ficar a venda do Pedrinho ao Zenit foi interessante? Foi legal?
para melhorar aí os cofres do Timão ou foi uma venda a preço de banana?